Olá, você sabe qual é o futuro de um narcisista patológico? Como será que esse narcisista ficará no período da sua velhice? Será que ele muda? Será que ele se arrepende? Se você quiser saber, fica conosco, porque no vídeo de hoje eu estarei falando sobre a velhice do narcisista patológico. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, e este é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Muito bem. Uma das facetas mais intrigantes e perturbadora do comportamento do narcisista é a habilidade de aparente felicidade diante da sua vítima, mesmo depois de infligir danos consideráveis àqueles ao seu redor. Essa falsa felicidade é como uma máscara que ele usa para ocultar a verdade por trás das ações prejudiciais que ele apresenta. Se você gosta desse assunto, eu peço a você que se inscreva em nosso canal, comente, compartilhe com outras pessoas e dê o seu like, porque o seu like é muito poderoso. E desde já eu agradeço pelo seu like, porque o YouTube vai ver que esse canal e esse vídeo é relevante e vai espalhar para muito mais gente, dando condição de nós podermos ajudar muito mais pessoas. Quando observamos o indivíduo após terem causado tantos danos na vida de suas vítimas, frequentemente os vemos sorrindo. Aquele sorriso sarcástico, aquele sorriso de satisfação por ter feito alguém sofrer, levando uma vida aparentemente normal, age normalmente e se apresenta, quando ele traz esse sorriso sarcástico, uma vida plena para ele, bem-sucedida, bem realizada. E é essencial compreender esse fato, porque essa felicidade do narcisista, ela é uma felicidade superficial, é uma atuação, é como se ele fosse um ator realizando o seu papel. E ele faz isso cuidadosamente, planejadamente, certo? Para preservar a sua imagem e evitar a prestação de contas para a sociedade, para as pessoas e para a família. A alegria aparente está longe de ser felicidade. Está longe de ser uma alegria genuína. É uma ilusão destinada a enganar as pessoas. Enquanto ele sorri, ele está tentando ocultar a maldade que ele praticou, a manipulação que ele realizou, de alguma forma, porque reconhecer essa fachada que ele apresenta é crucial para que você, que é vítima, possa se proteger. As pessoas que foram afetadas por seu comportamento precisam compreender este fato, esta condição distorcida, transtornada do narcisista patológico. A realidade é que eles precisam de uma empatia genuína
mas eles não conseguem. Eles não têm remorsos pela dor que causa nas outras pessoas. Eles não encontram, por isso, a verdadeira felicidade. A incapacidade, preste atenção nisso que é muito importante, a incapacidade do narcisista de realizar uma introspecção honesta ao longo dos anos está enraizada profundamente na própria natureza dele, na sua estrutura, na sua personalidade. Esse traço permanece inalterado mesmo depois da velhice. Muitos esperam que o narcisista, com o passar dos anos, eles passem a refletir sobre a sua vida, a fazer uma reflexão, a ter um pensamento de análise introspectivo e retrospectivo do seu comportamento, da sua vida. Só que a falta de desejo dele de mudar, de buscar ajuda, mesmo nas idades avançadas ou com a idade avançada, é muito difícil de se presenciar, de se verificar. Porque eles não fazem autorreflexão. Pois para isso exigiria que houvesse um desejo de mudança, que houvesse um reconhecimento genuíno pela área ser melhorada dentro daquela condição. Precisaria ter uma disposição para enfrentar as consequências dos seus atos, de suas ações, de suas palavras, de seu modo de vida. E isso vai totalmente contra a natureza do narcisista. Mesmo na velhice, eles resistem. Mesmo na velhice, eles não querem se questionar. Eles não pedem ajuda. Eles não querem mudar. Eles não se arrependem daquilo que fizeram durante toda a sua vida. Pois isso iria implicar em admitir as suas vulnerabilidades, certo? As suas fragilidades. E por não ter resposta para muitas dessas questões, na sua perfeição, isso vai contra as suas necessidades de controle e de superioridade. Olha, só a lei do retorno é que pode fazer com que ele sinta um pouco daquilo que a vida toda ele entregou para as pessoas. Isso pode até amenizar um pouco aquela condição de intocável que o narcisista apresenta. Pois talvez o abandono na idade da velhice seja um risco que eles corram por terem a vida toda apresentado um comportamento distorcido, né? Transtornado. A solidão, o isolamento que podem experimentar são apenas consequência desses atos, de uma vida cheia de obstáculos, de uma vida sem conexão genuína, significativa, de uma vida de manipulação, de uma vida de transtorno na vida de suas vítimas. Enfim, a velhice se torna um cenário onde as suas ações ou as ações do narcisista encontram a realidade de que não podem manter o controle
absoluto sobre todas as coisas e sobre os outros. Em suas vidas, eles não podem mais esconder, dentro de todas as experiências da sua vida, ele chega no momento, nessa idade, em que ele não pode mais esconder as repercussões de suas ações por trás daquela máscara de poder que ele tinha no período da juventude. A vida, de alguma forma, ela vai mostrar que na medida em que a velhice chega, que os anos passam, surge a possibilidade de enfrentar um profundo vazio existencial. A realidade de quem não contribuiu positivamente no relacionamento genuíno e significativo. E é nessa fase em que eles estão vivenciando a velhice, que tudo isso pode se tornar um peso significativo para ele. Pois a manipulação, as superficialidades, não resistem à passagem do tempo. Não resistem. Você pode até pensar, vão ter um arrependimento tardio? Será que eles vão ter um arrependimento tardio já naquela fase dos últimos anos de sua vida? A minha resposta a essa questão é: não vão ter. Não terão. E a prova é a realidade. Eles não se arrependem. Eles não têm esse tino de analisar a sua vida. Na mente do narcisista, a preservação da sua autoimagem continua sendo a força matriz que molda todo o comportamento significativo de sua existência. Na psique do narcisista, mesmo na velhice, esse arrependimento tardio, essa vontade de analisar a sua vida, em vez de se traduzir em uma ação redentora, pode se tornar uma carga emocional adicional para ele. A incapacidade de admitir abertamente os seus erros, enfrentar as consequências de suas ações, entra em conflito com tudo aquilo que ele sente como necessidade constante de manter a sua fachada. O medo de ser ou admitir vulnerabilidade é muito mais forte do que admitir os seus erros. O medo de se mostrar imperfeito é muito mais forte do que admitir que cometeu manipulação. E esse medo faz com que a ideia de arrependimento se torne uma ideia inadmissível. Uma vez que o relacionamento profundo e significativo não existe na vida do narcisista, frequentemente ele vai suportar algumas, vamos dizer assim, alguns momentos de tristeza na sua vida. Ele vai se sentir solitário? Vai. Mas ele não vai admitir. Não vai admitir. Ele vai sentir necessidade de que alguém o ajude? Vai. Mas ele também não vai admitir. E pelo contrário, ele vai exigir
se fazer de vítima, dizer a todo mundo que está sendo maltratado. É aquele tipo de gente que, quando sofre, ao invés de pedir ajuda, agride as outras pessoas. E as outras pessoas que se virem para interpretar as suas ações. Alguém que tem um contato maior pode dizer, não, ele está agredindo, ela está agredindo, é porque ela está com algum problema, está sofrendo e não quer admitir, nem quer confessar esse seu problema. E aí alguém vai e ajuda. E pode acontecer dessa pessoa que foi ajudada, que é uma pessoa narcisista e às vezes nem sabe que ela é narcisista, ela diz, não fez mais do que a sua obrigação. Eu não pedi, veio porque quis. Fez comida para mim porque quis. Me ajudou a me levantar porque quis. Eu não pedi. Você sabe com quem eu estou falando. Você já notou que isso faz parte também da sua vida se você convive com um narcisista. Olha, esses relacionamentos, por não serem construídos, eles não existirão na velhice do narcisista. A revolta e a amargura, sim, haverá. É o que você vai ver sempre. Porque isso sim faz parte. Quer ver um exemplo? Você está convivendo com uma mãe, ou a sua avó, a sua tia, que já tem 80 e tantos anos, 90 e poucos anos. E ela pode até ser saudável dentro das suas condições de idosa. Mas ela é uma pessoa intragável. É uma pessoa que reclama de tudo, reclama dos filhos, reclama da condição de vida que está tendo, reclama das pessoas que convivem com ela, reclama de que os filhos a abandonaram, diz a todo mundo que os filhos roubaram o dinheiro dela, que ela hoje poderia estar numa vida melhor, mas os filhos enganaram, pegaram tudo que ela tem, não olha para ela, né? Eles inventam doenças, elas inventam confusão com os vizinhos, ela faz fofoca na rua, joga uma pessoa contra a outra, ela faz confusão com todo mundo. São pessoas agressivas muitas vezes. São pessoas muitas vezes problemáticas no sentido de que tem um certo de racismo, tem um certo de intolerância com pessoas de uma outra condição social. Essas pessoas procuram obter na sua vida algo que possa dar um apoio, sem, contudo, ela fazer qualquer sacrifício para obter essa condição. E ela começa a falar que os filhos se afastaram, e se afastam mesmo. E por causa do procedimento dela, do comportamento dela, ou dele, daquele velho ranzinza, os filhos se afastam, os netos se afastam, os tios se afastam, os sobrinhos se afastam, as pessoas se afastam, os amigos se afastam, todos se afastam. E tem mais uma coisa. Muitas vezes eles dizem, eu prefiro ficar sozinho. Eu gosto de ficar sozinho. Mentira. Mentira. Eles não suportam a solidão. Mas o seu orgulho por manter a máscara é tão forte, é tão grande, que eles falam essas coisas, essas palavras, até para magoar os seus parentes e amigos e pessoas que querem ajudá-la, porque ela tem esse transtorno de personalidade e não muda a sua condição. Eles não partem para uma resolução do seu problema. Elas não querem ser de outro jeito. Eles
não teriam condições de serem, vamos dizer assim, de serem tratados com uma certa severidade, porque é a condição dele. Entretanto, nós temos que entender o seguinte: talvez você que esteja nos assistindo possa até pensar assim, mas se o transtorno de personalidade narcisista é um transtorno, esse sujeito, esse indivíduo que tem esse transtorno, ele não pode ser culpado pelos seus atos. Ele não pode ser injustiçado. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Os narcisistas, eles sabem que estão fazendo mal. E eles fazem porque ele gosta. Não é uma questão que a sua natureza está forçando ele a fazer e ele, como um robô, não pode fazer outra coisa a não ser aquilo que está programado. Não. O narcisista sabe que tem consciência. E isso basta para a gente entender que eles não mudam. Mesmo na velhice, eles continuam sendo terríveis e insuportáveis. Bom, se você gostou desse vídeo, nós queremos te convidar para dar um like e se inscrever no nosso canal. Nós ficamos por aqui. Até o nosso próximo vídeo. Fica com Deus.